Bom, gente, em primeiro lugar, graça e paz, paz do Senhor, bom dia, paz de Deus, todas as saudações evangélicas, ecumênicas, paz e bem, que nós tenhamos em conhecimentos sondada aqui. Primeira coisa, eu quero agradecer vocês pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui com vocês e vocês terem a coragem de gastar esses tempos aqui de 1h30, 2 horas, para compartilhar um pouquinho daquilo que nesse tempo a gente tem aprendido na pregação, né? Não sou sei lá, conhecido, popular pregador, porém, fui motivado por alguns colegas, amigos muito queridos, a desenvolver um curso, um projeto de ensino de pregações positivas, né? Particularmente, eu acho muito necessário. Eu tenho ouvido alguns pregadores muito bons. Hoje estou sem igreja, então me dá um tempo maior para ouvir, pesquisar na internet, no YouTube, especialmente. Mas também temos ouvido outros tipos de pregações que a gente não agrada. Não vou falar que concordo, não. A minha experiência com a pregação positiva vem desde os anos 76, quando, na minha primeira aula no primeiro ano do seminário, olha só onde eu sou, por onde eu passei, seminário presbiteriano renovado, lá em Cianorte, quando o movimento pentecostal carismático estava muito crescente, a gente foi pregar em uma sermão obrigatório de prova chamada, e Deus nos abençoou bastante, que foi tudo cronometrado, toda aquela exigência que deixa até a gente nervoso para pregar, mas Deus nos abençoou com uma boa nota. E a partir dali nós vimos que era um sermão muito interessante. Não é fácil assim dizer de que é fácil de fazer, né? Logicamente todo sermão tem o seu trabalho, mas foi que nos ajudou bastante a conhecer mais a Bíblia. E no ano 80, mais ou menos, eu fui aluno do professor Carlo Lacre. Na minha perspectiva, até onde eu conheço, foi talvez o primeiro no Brasil que popularizou, escreveu sobre o assunto, que tem um livro dele, Prega a Palavra. E aí nós nos tornamos também cobaias desse livro e fomos aprendendo, e através do tempo a gente vem usando. Bom, meu nome, já vocês sabem, sou Miguel Aguilera e eu sou chileno, embora faz 45 anos que estou no Brasil. Falava português muito melhor do que eu falo agora. Ninguém sabia que eu era do Chile, mas a velhice vai deixar-nos voltar a ser criança e lembrar e trazer o sotaque daqueles tempos. Eu fui pastor aqui em São Paulo, capital, e interior também. Depois fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde fiquei 12 anos sendo ministro da área de ensino e treinamento de liderança na Igreja Pastor Gilson Breder, primeira igreja batista de Campo Grande, e Mato Grosso do Sul, e lá fiquei 12 anos. A igreja me ajudou, me apoiou e me deu a força para estar 5 anos no Chile, participando da reconstrução do país, depois de um terremoto e tsunami, né? Lá no YouTube você pode achar um vídeo que fala incêndio na Casa dos Missionários no Chile, onde eu perdi tudo. Aqui tinha de mais gostoso que era a minha biblioteca, né? O resto podia deixar à vontade, mas a minha biblioteca você foi tudo lá, livros, computador, enfim, um monte de coisa, e aí eu tive que começar tudo de novo. Mas graças a Deus estamos aqui. Sou casada com brasileira, tenho 3 filhas, uma casada, médica, a outra faz medicina também, e uma que mora em Buenos Aires, que é Jusser
sei lá como que chama agora essas coisas. Gente, eu estou com uma proposta para vocês de pregações positivas, mas não é só pregações positivas, é uma filosofia ministério. E a minha proposta também vai pela igreja virtual. Eu sei que talvez esse nome vai estranhar, mas nós estou expressando a presencial. Mas eu entendo que a pandemia nos dá uma oportunidade de não somente aprender, mas também evangelizar e fazer um monte de coisa. Eu sou, não sei, não vou falar viciado, mas eu gosto muito da internet, essa coisa. Eu mexo com a internet desde os anos 94, né? Quando a gente usava o DOS e a tela era verde. Inclusive, creio que tem aqui, deveria estar aqui, pelo menos está matriculado, Valdemir, que foi aquele que me colocava todas as atualizações de Windows 3.1, depois para... Não, primeiro era DOS, depois foi Windows 3.1, Windows 95, 98, e agora está no 10.000, sei lá. Bom, então o que eu quero dizer para vocês, de que principalmente nós somos mais velhos, eu já estou quase 70 anos, né, 40 de ministério, e eu estou vendo vários rostos jovens, eu estou desafiando vocês a olharem para essa mocidade no sentido de despertar nele essa questão informática que já está nele, por causa das gerações que vêm atrás desses meninos, de adolescentes e jovens. Talvez você, e nós temos, né, eu tenho visto no grupo, mas o Zoom eu não tenho, papai, isso aqui não tenho, como que é? Porque nós estamos de outra geração, entendeu? Estamos mais lá atrás, vem um grupo que são as nossas crianças, que quando chegar a informática, o mundo da informática mais próximo da igreja, ou já está na igreja, eles vão ficar essa igreja de onde é? Século 20, 21, e nós estamos já no século 22. Eu só estou falando isso porque eu sei que a igreja é difícil aceitar essas mudanças, né? Eu me lembro disso porque em 2000 aconteceu isso comigo quando eu entrei no mundo dos sites, né? E um pastor queria site, né? Hoje todas as igrejas têm site. Estou dizendo isso para dizer, olha, vamos nos atualizar. E agora, então, vamos para o curso. Pregação expositiva, né? Talvez você já tenha ouvido falar, você já talvez esteja fazendo de uma forma técnica ou bem informal, enfim, algum processo. Eu não estou dizendo que a minha fórmula ou minha maneira de pregar expositivamente é a única, é exclusiva, é a melhor. E talvez você pode adaptar, como também eu fiz algumas adaptações, em todo esse tempo que a gente vai aprender. Então, a pregação expositiva, ela tem, evidentemente, suas vantagens e suas desvantagens. Eu vejo muito mais vantagem. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é não tenha medo, ou não fiquem apavorados no sentido de falar, mas é muito trabalho. Tudo vai dar trabalho no começo, né? Meu professor Carlos Lacre dizia, jovem, você não pode ter menos de 30 horas de estudo para pregações positivas. Olha, no Brasil não vai dar. Se eu estudo 6 horas por dia, 5 dias na semana dá 30. E o pastor não é só pregar. Mas a partir desse desafio, a gente vai aprendendo algumas dicas. E hoje, com a internet, não vai ser mais 30 horas. Já deve ter caído por umas 15, 10 horas. Principalmente por causa da internet, na área de pesquisa. Então, não se assuste, porque eu pretendo dar as ferramentas que eu tenho, aquilo que eu faço, que eu vou tentar passar para vocês. E o trabalho da pregação expositiva, lógico que ele é longo, não é para fazer de uma vez, né? E nós vamos ter que quebrar alguns costumes, né? Meu costume no início de pregador, de pastor, aliás, de pregador, né? É que quando eu ia pregar aqui, não sei se é a sua forma de fazer, mas a minha era essa. Eu corria para os comentários. Agora, com a pregação expositiva, eu não faço mais isso. Uso os comentários num determinado momento. Mas chega uma hora em que eu não mais vou fazer isso.
né? Então, essa é uma primeira mudança. A segunda mudança é a leitura bíblica, né? A leitura bíblica vai ser constante. E quando eu falo leitura bíblica, não significa somente a Bíblia, né? No sentido como nós temos hoje. Mas eu falo ouvindo a Bíblia num CD, áudio, enfim, qualquer método. Alguém lendo a Bíblia para você, ou você escrevendo a Bíblia, né? Então, essa seria a maneira de fazer algumas pequenas mudanças. Vocês receberam ali, eu acho que deu tempo para imprimir, como que chama, abrir. Você tem aí um PDF que eu fiz na tentativa de ajudar, né, e ficar mais claro, mais fácil para vocês, né, a questão da nossa aula hoje, né? Eu espero que vocês o usem, né? Porque é importante você ter pelo menos o que nós vamos ver hoje, né? O que vamos ter hoje para o nosso caminhar. Então, a primeira coisa que nós temos aí, eu vou tentar compartilhar essa tela depois, mas deixa primeiro dar entrada a alguns que ainda chegam agora, e aí vamos continuar. Também tenho que agradecer vocês, eu esqueci, né, pela resposta que vocês me deram no como que chama, no grupo. Vejo que alguns, a maioria tem teologia, né, e principalmente sabem a respeito da vida de uma igreja, né? Isso que é importante. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é que na caminhada vai ter certas mudanças. Com certeza, você vai mudar alguns costumes, que não vai ser fácil. Então, vamos, o que seria, o que está escrito ali, né? O que seria método ou sermão expositivo. Ele trata principalmente de uma exposição completa de um texto ou palavra da Escritura, né? As divisões do texto não são externas, é o próprio texto que você trabalhou que vai dar a você, né? Vai dar a você a possibilidade de trabalhar melhor o texto, né? É aquele em que a divisão você vai sair numa porção maior das Escrituras, né? É aquele onde a palavra de Deus é extensamente trabalhada. Não consegue somente trabalhar com um versículo, mas uma passagem, às vezes um capítulo. Eu já preguei 2, 3 capítulos numa conferência missionária, ou mesmo até o livro, né? Dependendo daquilo que você vai pregar. Por exemplo, Jonas, eu prego, cada capítulo para mim é uma pregação, né? Algumas coisas no livro de Jonas vai nos facilitar. Então, também nós temos que entender que o sermão expositivo é quando você comunica, né, um conceito bíblico direto transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário. Quem não fez teologia talvez pense isso, aqui dá muito trabalho. Não, não dá trabalho, está tudo aí. Eu só quero animar você a dizer o seguinte: no ano 78, quando eu fiz o curso de teologia, ou quem fez lá na década do milênio passado, sabe de que a gente não tinha nada em português, né? Sobre exegese, sobre grego, sobre hebraico, sobre hermenêutica mais profunda, era muita coisa em inglês. Hoje não, hoje nós encontramos muita literatura boa e muita literatura ruim também. Isso não há como não falar. Então, o que nós temos que pensar, então, que é possível, sim, de nós termos a possibilidade de fazer estudos bons, né? Mesmo não sabendo hebraico, mesmo não sabendo grego. Tá? Então, o que eu disse, por exemplo,
vou vender meu peixe. Se você me pedir um link, tem um curso de como fazer esse em grego e hebraico lá na Udemy, que eu montei, fiz e coloquei lá, faz tempo que está lá. Né? Como eu tenho que cobrar, então, olha, ele tem que ganhar, então ele ganha mais do que eu recebo. Né? Ele ganha 90%, eu ganho 10%. Mas a minha preocupação era não desanimar o pessoal para a questão do grego e hebraico. Ah, não posso estudar porque grego e hebraico eu não tenho. Na internet você encontra isso, nós vamos ver mais para frente. Então, o que nós temos ali agora para ver são características do sermão positivo. Né? Ele nos dá uma unidade. Então, uma coisa é certa, gente. Eu quero crer, como você é um pregador, você tenta fazer o melhor. Do jeito que você sabe, do jeito que você está fazendo, eu não estou dizendo que você está errado. Né? Eu não o conheço. O que eu quero dizer para você é de que uma pregação positiva ela é única. Ela tem uma coluna vertebral que te leva facilmente pelo texto. Não precisa se assustar porque ou ter pensando muito no trabalho ou porque não vai ter conteúdo. Não. Na minha visão, eu aprendi a ter muito mais conteúdo na pregação expositiva do que no outro modelo de pregação, seja temático, né? Seja um versículo bíblico, né? Seja tópico ou temático, enfim, né? o doutrinário até, né? Eu aprendi. Né? Então, eu estou falando de uma experiência. Né? Logicamente, ele é essencialmente bíblico. Né? Ele vai trabalhar exclusivamente nas escrituras sagradas, basicamente tentando extrair o máximo possível do texto e principalmente, né, vai dar um sólido conhecimento bíblico ao pregador e aos ouvintes. É excelente para doutrinar, tá? Você não vai precisar, vamos pensar assim, de fazer um culto doutrinário. Eu trabalhava assim nas minhas igrejas, nas 2, 3 igrejas que eu pastoreei. Eu pregava no domingo o sermão expositivo e na quarta-feira eu respondia, trabalhava com perguntas e respostas e questionamento dos crentes, porque vai surgir muito questionamento. Claro, porque muito crente, você sabe, eles estão ouvindo, principalmente hoje, pregações e tudo mais. Né? Ele ouve lá o Caio Fábio, o Nandi Dias Lopes, o Edir René, enfim. E você vai ser questionado. Você culturalmente e como pregador e espiritualmente, você vai ser edificado, desenvolver a tua vida. Quando eu falo de pregação positiva, eu incluo, eu penso que você sabe sobre oração, sobre santidades, toda aquela preparação que o pregador, biblicamente, tem que ter. Né? Eu estou aqui discutindo, debatendo o seu chamado, se tem que orar quanto dia, quantas horas, não é essa a questão minha. A minha questão aqui é a técnica, né? Podemos chamar assim. E vai estabelecer, então, uma interpretação bem natural e não tão alegórica. Por quê? Porque hoje nós temos muita pregação alegórica. É possível pregar alegoria na Bíblia? Sim, tem algumas alegorias, pouquíssimas, né? Mas a gente começa a descobrir de que, ouvindo, de que as pessoas estão inventando muita coisa. É muito interessante. Eu li, por exemplo, Agostinho, creio que era, né? Agostinho dizia, né, que a arca de Noé, o costado era a porta, aliás, era o costado de Jesus que ia entrar ali, as pessoas iam ser salvas, né? Eu vi e li uma pregadora sobre a parábola do samaritano, a parábola do samaritano, o burrinho, aliás, o pecador, né, é aquele que foi machucado e tudo mais. O bom samaritano era o crente piedoso. O burrinho é o Espírito Santo, porque levava
as pessoas para a igreja, né? O texto não fala isso, né? É uma alegoria ali, qualquer coisa, mas o texto não fala. E quando você lê o texto, acho muito interessante, e o Silvio estava vendo isso, que o texto do Bom Samaritano, eu gosto muito da tradução da Bíblia-Linguagem de hoje, porque ele é mais original. Quando o escriba, né, o mestre da lei, pergunta, né, sobre a vida eterna, e Jesus fala, olha, o que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? Olha só ele diz, e Jesus fala, e como é que você entende o que elas dizem? Então, ali, veja bem, o que você entende? Tem essa liberdade, né, de Jesus ao escriba. O que você entende? Não que a tua escola teológica, né, que os liberais, conservadores, fundamentalistas creem. O que você crê? Então, quando você vai para a exposição, você vai descobrir exatamente isso. O que você está crendo? Você está conhecendo. A palavra ali no grego é algo de profundidade, né? De comparação. Então, é super importante a gente entender essa característica do sermão expositivo. Então, o poder espiritual, a oração, tudo isso, logicamente, faz parte da sua vida, né? E, para mim, essa é a figura bem simples do que um sermão expositivo, né? Ele começa do mundo maior e vai estreitando como um X, e ele chega a um ponto central, é a pesquisa que eu chamo teológica, que está, inclusive, lá no livro de Lucas. Quando você lê Lucas, capítulo 1, do versículo 1 a 4, você vê ali, vi que alguns irmãos têm até mestrado em algumas áreas, você pode ver lá, Lucas está dizendo, olha, eu fiz uma pesquisa científica, né? Se for no grego, ainda mais, porque ele usa método, ele usa fonte bibliográfica ou testemunhal, ele usa o problema, ele usa a hipótese, ele usa tudo que uma pesquisa científica faz. E o sermão expositivo faz a mesma coisa. Claro, as pessoas que estão ouvindo não precisam saber disso. Eu achei interessante uma ilustração sobre pregador. O pregador é como alguém que você olha para essa pessoa e você sabe, logicamente, que ela está usando roupa interior, está usando cueca, está usando meia e outras coisas mais que ele usa. Todo mundo supõe e sabe que está usando, mas ninguém vê. A pregação é a mesma coisa. Você está expondo algo, mas ninguém sabe o quanto isso te custou. Você não precisa falar que gastou 10 horas, 15 horas, 20 horas, né, todos os domingos. De vez em quando é bom falar. Claro, de vez em quando é bom falar. Também, o original grego, a palavra X está na gramática auristo, imperfeito. Não precisa, mesmo que você tenha. Né? Outro dia eu vi no YouTube um pregador muito estudioso, um historiador, pesquisador, e ele foi super legal. O que eu achei meio complicado, algumas citações, né, que ele fazia da pesquisa que ele fez. Não, você tem que apresentar o resultado. Se isso é resultado, é que você vai fazer exatamente na exposição bíblica, né? Então, na exposição bíblica, você vai dar esses resultados. E aí, então, aí eu tentei fazer um X, né? O trabalho que você vem de cima para baixo, na Bíblia, chega ao S aqui, o sermão, aí você prega para um público que vai um público crescente, no sentido de aprender. Começou com uma introdução, começou com a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa. Como um dos meus professores me ensinou, a pregação, e como eu ensino também, a pregação é um voo de avião. Acho que a grande maioria, se não todos, já viajaram em avião. Então, o avião gasta a sua energia na saída.
Na introdução, você sabe disso, rodam alguns quilômetros, esquenta os motores e dá aquela saída, né? Ali há um consumo de energia tremendo, né? E lá em cima depois fica estável, né? Aí você começa, né? A pregação é assim. Você dá a saída e depois como estável, conquistou o público, beleza. Mas na conclusão, você também vai gastar energia. Por quê? Como o avião ali, você vai reter. Chegou ao lugar que você comprou a passagem. Muitos pregadores começam e não sabem terminar, porque não sabem onde vão. Então, essas coisas a gente precisa se aprimorar, né? Todo sermão tem início, meio e fim. Mas, para isso, nós precisamos fazer um planejamento do sermão, né? Alguns, logicamente, fazem planejamento do ano, tudo mais, mas isso vai para cada tipo de pessoa. Como que é esse processo, né? Como eu coloquei ali, nós vamos conhecer uma visão, não é o curso que você vai sair aqui já um pregador. Se você consegue, ótimo, não tem dificuldade. O meu desafio é animar você a entender que pregação expositiva, estou falando da minha perspectiva, é uma necessidade urgentíssima hoje. Eu particularmente, eu faço parte do Pastores Batista aqui no estado de São Paulo, eu fico muito chateado, muito triste, porque eu percebo de que nós, pastores batistas, estamos perdendo aquilo que nossos professores nos ensinaram. Aqui eu fui aluno do Shed, do Isaltino, do Werner Kachel, Richard Julius Sturz, quem é batista conhece, sabe, né? Estou dando esse nome porque tem vários livros escritos, né? O próprio Karl Lach, que eu chamo o Papa da pregação expositiva, nós estamos perdendo, porque achamos de que entreter a plateia é mais fácil. Só que nós perdemos também. Você pode entreter a plateia pregando expositivamente. Se você quer entreter a plateia, você pode entreter também, pregando expositivamente. E nós temos recursos nisso. A pregação expositiva, por ser extremamente bíblica, não significa uma pregação seca, sem graça, sem humor. Algumas pessoas ficam... Eu vejo, né? Eu não gosto de assistir alguns pregadores porque muita piada. E até algumas piadas irreverentes, na minha perspectiva. Não, nós temos também, nós sabemos que podemos usar humor, né? Nos 12 anos que eu trabalhei na Igreja Batista em Campo Grande, a gente via isso. Durante 12 anos, como que a gente trabalhava? Um semestre a gente pregava, cada pastor, éramos 7 pastores, o pastor presidente era o pastor Gilson Breder, quem viu a minha propaganda, ele foi um cara que me apoiou bastante na pregação expositiva para divulgar esse curso. E um semestre a gente pregava livremente, cada pastor, e no outro semestre a gente pregava um texto, um livro da Bíblia. Então nós pregamos Tiago, Efésios, João, não me lembro mais, acho que com 5 ou 6 livros nós pregamos, expositivamente. Então a gente tinha muita coisa. E esse sermão ia para os grupos pequenos. Então a pregação expositiva, ela é saudável em todos os aspectos. Não é uma coisa seca, sem graça, sem humor, sem nada disso. Não tem nada disso. A pregação expositiva é uma pregação como qualquer outra, só que, na minha perspectiva, como eu falei, na minha ótica, é a pregação que atende às necessidades do meu povo. Eu me lembro de uma história, antes de entrar no passo a passo, que eu era pastor em Santo André, uma igreja, boa igreja na época, e eu me lembro que sempre preguei positivamente. E aquela santa ideia de que domingo à noite, na Igreja Batista, tem que ser evangelístico, tem que fazer apelo. Tá bom, e eu preguei, eu não me lembro, acho que um texto de João, parece que foi João capítulo 5. E aí, sempre eu coloquei um grupo de diáconos, de irmãos, a orar numa sala. Enquanto o culto desenrolava, um grupo orava, 2, 3 pessoas oravam, estavam orando.
pelo culto, pela pregação, e aí, no final do culto, chegou um diácono me dando bronca. Ah, pastor, irmão, prega essas sermões, e não faça apelo, e não sei o quê. Aí eu falei, olha, você sabe aquela senhora lá, que está indo lá, com essa criança, essas pessoas lá? Pois é, eu preguei, não fiz apelo, elas vieram e me perguntaram que queriam aceitar Jesus. Tá vendo? Eu falei, não precisa do apelo. Se você prega biblicamente, deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa o Espírito Santo, você não converte ninguém. O Espírito Santo, a pregação da palavra, se é palavra de Deus, vai converter. Então, dessa maneira, o pessoal assim foi aprendendo. A Bíblia diz que você é administrador do ministro, ou é ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. O pessoal hoje fala de um monte de coisa de mistérios. Né? Ah, é mistério, né? Essa coisa toda. Você sabe como é a história, né? É mistério. Ah, não entendi. Não, é mistério. Aqui está claro, né? Você é dispenseiro dos mistérios de Deus, que logicamente está nessa escritura. E eu coloquei essa foto aí para animar você a alimentar seu povo com a palavra de Deus. E quando eu falo pregar a palavra de Deus, eu não estou dizendo que você tem que mudar de estrutura, de programa. Não, eu estou me referindo à pregação. Quando eu falo de filosofia e ministério, você vai começar a perceber que a pregação bíblica vai te dar estruturas, materiais e caminhos para seguir. Cada pastor, cada igreja deve ter a sua filosofia de ministério. Nem todas têm. Lamentavelmente, eu não sei hoje, se antigamente não ensinava isso, filosofia e ministério, né? Tudo é muita coisa nova, né? A gente vai aprendendo com a prática, né? E a prática me ajudou a ter uma filosofia ministério, a ter uma proposta de vida pastoral, né? Um propósito de missão, né? Que a gente às vezes fala para o pessoal, não, faz um propósito de missão, e o pessoal acha logo que vai ter que mudar a igreja. Não é isso, é focar. Né? As igrejas que mais crescem hoje, elas têm foco. E a partir desse foco, elas desenvolvem vários trabalhos muito bons. Então, eu vou ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, vamos para o primeiro nível. No primeiro nível, você vai escolher, né? Lembrar que na Bíblia há muita coisa para você expor as suas ovelhas, a sua igreja. Lembrar de que na Bíblia você tem bastantes coisas, né, sobre literatura bíblica que você precisa apresentar também. Então, você tem que escolher e familiarizar também com o texto. Perguntas como quem, onde, quando, o que, tantas outras perguntas faz para o texto. Novamente, voltando ao meu professor, ele falou, olha, leia tantas vezes o texto que você vai pregar que talvez chegue a te decorar. Eu não sei se você conhece a leitura tipo Peter Marshall. Peter Marshall foi um grande pregador. E Peter Marshall ele tinha uma maneira peculiar de ler as escrituras. Ele lia essa escritura olhando para o povo. Ele não lia as escrituras da maneira que nós lemos, né? Baixamos a cabeça. Então, na leitura bíblica, ele lia. E hoje nós podemos fazer isso com a ajuda do computador, se nós colocamos na frente, com a ajuda do PowerPoint, se colocar lá atrás. E na época, Peter Marshall, o que fazia? Ele escrevia os textos, né, em letras grandes e por frases. Então, ele colocava no púlpito e ele só baixava os olhos. E ele já, por ter decorado praticamente o texto, ele falava o texto. Que é algo fácil? Claro que não é, mas é muito melhor. Por quê? Porque você olha, você dá vida. A pregação ela começa com a leitura, você dando vida à leitura da pregação. Então, e para dar vida na escolha, na pesquisa, você tem que fazer um monte de perguntas ao texto, que você, logicamente, tem que aprender essa estratégia, como se faz, como que se consegue isso. Então, a primeira coisa é a escolha do texto, do livro. Uma das coisas que eu aprendi, faz 20 anos que a gente trabalha com grupo pequeno, nessa área de grupo pequeno também, né? A igreja vai aprendendo novas ideias. O que a gente faz? Quem trabalha com grupo pequeno, não sei quantas aqui tem, mas é legal. Eu estava na igreja, né? Era pastor e diretor da escola, do seminário trabalhava também. Então, qual era a pergunta que nós tínhamos na equipe pastoral?
qual é a pergunta mais corriqueira que está no meio dos grupos pequenos? O que o pessoal pergunta mais? Então, quando o pessoal trazia a resposta, os líderes, para nós, pastores, aí na equipe pastoral nós descobríamos que a pergunta em um grupo era de todos os grupos. Olha, se todos os grupos estão perguntando a mesma coisa, logo eu tenho que pregar isso, ensinar sobre isso. Né? É um famoso feedback. Então, escolher o texto. Esse texto vai depender do ambiente que você está. Evidente que, volto a falar, oração não estou excluindo, não. Tá? Eu me lembro que, imagina, você pregar Coríntios e chegar no capítulo 5, numa igreja que, a teu ver, ela é santa e pura, ninguém peca, ninguém está... Olha, que bênção, essa igreja não tem pecado, todo mundo é perfeito, todo mundo se ama. E aí eu fui pregar 1 Coríntios 5, porque eu estava pregando Coríntios na minha igreja, era pastor lá numa igreja de Santo André. E eu estava pregando Coríntios 5. Eu falei, puxa vida, eu vou pregar Coríntios 5, não tem nada a ver com a minha igreja, sobre imoralidade. Eu que achava, né? A pregação levantou o problema que havia na igreja. E era muito sério, né? Era muito sério. Entendeu? Então, se você acredita na ação do Espírito Santo, que ele vai te dirigir na escolha, no trabalho da preparação do texto, ele vai te direcionar. Mesma coisa com relação ao texto que vai ser pregado, o livro que vai ser pregado, e aparentemente as pessoas podem chamar, não tem nada a ver com a nossa igreja. Né? Mas você não está para obedecer à igreja, você está para obedecer e ser um pregador da palavra de Deus. Hoje você tem que competir com a música, com o louvor. Nos tempos da Reforma, Calvino, alguns anos atrás, o centro era a palavra, hoje o centro é a música. Então, você tem que ser criativo de alguma maneira para você conquistar ou ganhar esse espaço que você perdeu com relação à música. E eu não sei como você vai fazer. Né? A não ser que você me diga, vivo isso, aquilo, outro, o que eu posso fazer? Aí tudo bem, porque na minha história, na minha igreja, é uma coisa. Na sua história, é outra. Né? Continuando, então. A partir dali, você tem temas, tem parágrafo, né? E você vai ver quantas camadas tem o bolo, quais são os ingredientes que estão usados ali, se é literatura, é provérbio, é sabedoria, é profecia, apocalíptica, é cultural, enfim, uma série de coisas que você vai ter que enxergar ali na leitura do texto. Quando você já conhece o texto bem, você já sente o cheiro até da Palestina ou das igrejas da Ásia Menor, ou está junto com Pedro lá em Bitínia, sei lá para onde, aí você vai para o segundo nível, quando você vai tornar, então, essa receita, já vai preparar essa receita para que o seu povo seja alimentado. Não como diz o pessoal, não querendo me gambar, mas, gente, eu me lembro olha, acho que tinha passado 10, 15 anos, eu me encontrei com um rapaz em Mato Grosso do Sul, nem conhecia, ele era adolescente, aliás, era junior, era um junior. E esse junior, quando quis se batizar, eu falei, olha, eu não te batizo não, você é muito novo. Eu falei, não, pastor, eu aceitei Jesus, e se o senhor não me batizar, eu vou para outra igreja e lá vai me batizar. Eu falei, não, eu vou te batizar, desse jeito eu vou ser crente mesmo. E realmente ele era, porque depois de 15 anos, mais ou menos, eu encontrei lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E nem eu conheci. Era um junior agora, um adolescente, um rapaz novo. Falou, pastor, e aí, não, eu sou fulano aqui. E aí pastor, me lembro das pregações de Neemias. Eu tinha pregado o livro de Neemias todo. Cara, 15, 20, o cara lembrava do sermão de Neemias. Rapaz, nesse tempo eu não dava valor a essa pregação no sentido, puxa, como que tem esse efeito duradouro a esse tipo de pregação. Não digo que outro tipo de pregação não tenha, mas nesse tipo de pregação você tem um contexto geral de Neemias. O cara não sabe sobre Neemias. Ele não fez uma escola bíblica sobre Neemias, mas ele teve conteúdo sobre Neemias. E não é pregação no sentido pedagógico, que você tem que ensinar um monte de coisa. Não, é uma pregação.
né? É a comunicação da verdade bíblica. No segundo processo, então, ou no segundo nível, nós temos, então, você vai ter que conhecer até onde vão os parágrafos. Eu sempre digo, e você sabe disso, eu espero, a Bíblia ela não foi escrita em parágrafos ou com números, ou esta é a carta de João, ou esta é a carta de Mateus. Não, não tem capítulo, não tem versículo. Você sabe que isso foi feito um pouco antes da Idade Média, se não me engano, por um padre, para ajudar. Mas, às vezes, ela complica. Por quê? Porque divide o parágrafo quando o tema ainda não terminou, o assunto não terminou. Uma dessas características é 1 João, por exemplo. Se você ler 1 João, vai até o capítulo 2 o mesmo assunto. Então, aí você tem que conhecer os limites, né? Conhecer o texto, empapar-se, se possível, decorar, né? E observar o texto, né? Lendo 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, está lá. Depois você vai ver a estrutura literária do texto, né? Isto é, estrutura literária no sentido primeira parte, segunda parte, né? Tipo filme, né? Vamos pensar assim, né? Cada cena. Outro dia eu encontrei lá em Água Lindóia, num congresso Multiplique-se de grupo pequeno da denominação batista. Aí um irmão, eu fiquei assim admirado, porque ele me abraçou, ele falou no meu de pregação, de homilética, e ele me disse, pastor, eu tenho muito que te agradecer. E ele chorou. Eu achei estranho, falei, puxa, o que eu fiz? Qual foi o pecado que cometeu contra mim ou eu contra ele? Eu realmente me assustei, tá? Minha esposa. E aí ele me agradeceu exatamente por ter ensinado esses pequenos ou grandes passos da pregação. E ele se lembrava, por exemplo, da ilustração do avião. E ele se lembrava de algumas perguntas que eu tinha ensinado para dividir o texto. E ele disse, pastor, cada vez que eu vou pregar, eu faço isso que o senhor fala. E se você ouvir a sermão dele, né, tem mais ou menos isso. Né? Eu não sei se segue todos os passos, né? Mas pelo menos você percebe de que ele tem colocado ali muito disso que ele aprendeu. Então, ele prega até nas conferências de Multiplique, sempre está ele lá, o William Salgado, sempre está lá. Até eu tenho um vídeo que logo eu devo postar, também falando sobre esse curso, ou melhor, sobre o curso homilética que ele recebeu e o apoio que a gente deu para ser um pregador. Depois de você conhecer a estrutura, você vai para a exegese, né? Definições das palavras principais. E aí você, lógico, você tem muitos auxílios externos. Grego analítico, chave linguística, interlinear, enfim, monte, e sites na internet. Né? E tudo pode estar em português, porque você tem o tradutor. Enfim, não há como fugir da exegese. E aqui você é pesado. Quem for da exegese é porque tem preguiça de estudar. Por quê? Porque eu sei que é difícil, mas não é tão difícil quanto foi no meu tempo, 78, 80. De 78 a 81. Veja bem, quando eu comecei a estudar grego, imagina, grego, das 7h30 às 11, né? Naquela época era 4 anos de grego e 4 de hebraico. Das 7 da noite às 11h15, acho que é, 7h15, 11h15, o horário. Imagina agora, na sexta-feira, das 7h30 às 11h, grego, 4 horas, aulas, estudando com um gringo americano, Holbrook, chamava o homem, que não falava quase nada de português. Que grego eu desisti. Eu desisti. Eu só fiz o primeiro semestre e desisti. Mas eu queria aprender grego, queria estudar, queria saber. Mesmo que eu não falasse, não era a ideia de falar, mas ler, entender o que estava ali. Então, depois de que eu me formei, eu fiz sozinho um autodidata, que encontrei no espanhol, de 3 grossos, né? Irene Foulkes, o grego do Novo Testamento, e eu fiz sozinho, porque para mim foi importante. Né? Por exemplo, essa leitura que eu fiz, né? Entenda o que lê. Se você vai lá no grego, você vai descobrir o significado mais claro, com profundidade, né? Anagnosco, né? Que iria lá, né?
já que estou falando de pastor, eu posso falar grego. Então, que é um estudo profundo para separar, para conhecer, né? O que você entende, né? O que você entende. Então, a linguagem de hoje faz a tradução mais próxima, na minha perspectiva, do original. Então, auxílios externos nós temos muitos, né? Depois você vai passar para a dinâmica do texto, o que está acontecendo, quais são as classes sociais, quais são os conflitos, quais são as atitudes, quais são os sentimentos, as emoções, enfim. Tá? E chega uma conclusão que se chama a grande ideia, a afirmação teológica, o tema geral, o princípio bíblico. Então, o que é a afirmação teológica? O que é o tema geral? O que é o princípio bíblico? É a coluna vertebral do sermão. Então, por exemplo, eu fui pregar 1 Coríntios 12, né? Área 14, né? Que, inclusive, esse estudo deu um livro. Né? Depois eu produzi um livro, chama O Culto na Igreja, o culto na igreja primitiva e hoje, na perspectiva paulina. Porque eu fiz tão direitinho a pesquisa que eu falei, aqui dá um livro. E aí eu publiquei para a fonte editorial. Então, eu me lembro até hoje que a afirmação teológica é, né, culto abençoado também é organizado. Né? Ou é grande ideia. Então, para mim, a grande ideia do texto é que Paulo está dando uma organização do culto e não fica sendo bênção. Aí Batista gostou, né? Porque culto organizado, então tem liturgia, tem ordem de culto, lá tem. Né? Então, por quê? Porque a pesquisa me deu a entender isso. Então, eu cheguei então a essa chave, então, que, né, a esse tema. Então, essa é a coluna vertebral que vai segurar o texto todo. Essa coluna vertebral, né, é o que eu chamo, então, ou que alguns chamam de proposição, né, alguns chamam de grande ideia, afirmação teológica, enfim. Então, você pode colocar o nome que você achar sem problema nenhum. Bom, gente, eu vou dar aqui alguns minutinhos, já temos 45 minutos, para não cansar vocês. Vamos jogar uma bola agora? Não, eu quero agora, se você quiser mandar uma mensagem, eu esqueci de falar isso, mas se você pode colocar alguma pergunta sobre o tema, sobre o que nós estamos falando, você pode fazer isso através do chat. Continuando, então, o nosso estudo, nossa apresentação, continuamos, então, com a segunda caminhada desta aula, desta apresentação, onde passamos agora a entender um pouco mais sobre este processo. Agora, neste processo de sermão, estamos na parte em que devemos, então, agora termos uma caminhada, já estamos na construção do mapa, do grande esboço final, onde vamos apresentar a viagem e onde vamos chegar, dando então a forma homilética ao esboço, ao sermão. Agora já começa a ter uma definição dos pontos principais, das subdivisões, e começa agora então a entrar a estrutura didática e clara. Então, esta estrutura ela deve ser coerente, ela tem algumas características específicas, né? Ela deve ser bem trabalhada para que não tenhamos confusão na transmissão. Então, tem uma ordem lógica, pode ser uma ordem cronológica, pode ser uma ordem de ações práticas, morais, enfim. Então, o que nós temos neste momento agora, já começamos a construir o esboço, né? Aquilo que vai ser transmitido. Isso vai nos ajudar a manter a nossa visão, né? E o nosso caminho
para nós sairmos da estrada da pregação e não fugirmos para outros temas que podem ser tocados, né, ou anunciados, falados, porém não podem ser explicados, aprofundados. Então você está lá e fala assim, a volta do Senhor, e aí você começa a pregar escatologia. Não. Se o sermão não é um sermão escatológico, então não dá. Você tem que continuar na linha do esboço. A partir dali, então, você tendo essa estrutura, você tem condições de argumentar e adicionar com passagens paralelas à sua pregação. Como eu disse, né, como afirmei, você não pode desviar-se do mapa, do esboço que está sendo construído, nem na pregação. Então, se você vai citar uma passagem, você vai citar, não vai expor nem pregar nessa passagem, senão você vai sair da passagem que você já definiu como central para uma passagem periférica. E aí vai ficar ruim. Quando as ideias são abstratas, né, alguns conceitos são mais difíceis de serem entendidos, né, nós temos que usar ilustrações, né, que eu chamo de janelas, né, que iluminam o sermão, esclarecem o sermão. A janela é para iluminar, não para criar uma nova pregação. Então você pode usar histórias bíblicas, você pode usar a própria história da igreja, algum evento pessoal, porém com muito cuidado. Os eventos pessoais devem ter muito cuidado para não aparecer como sendo o homem poderoso, o homem que sabe tudo. Não, você vai apresentar de certa maneira, de maneira bem humilde ou com humildade. Eu geralmente falo assim, permita-me contar uma experiência pessoal. Olha, eu vou contar uma experiência minha, pessoal, né? Não é para ser repetida. Então, algumas advertências são boas ideias de serem colocadas, né? Porque algumas pessoas falam, se aconteceu com o pregador, vai acontecer comigo. Mas não é assim, não. Tá? Então, as ilustrações, né? Pode usar humor, mas tenha cuidado com o humor também. Principalmente hoje, com a questão do politicamente correto, você não vai usar humor racista, humor preconceituoso, tem que ter esses cuidados, tá? Eu tenho ouvido um pregador bem reconhecido na internet e conta muitas piadas, e algumas vezes são piadas do cotidiano, do dia a dia, que acontece, piadas feitas em qualquer lugar. E quando o transmite, parece que é uma coisa verdadeira. Não, fala, olha, vou contar uma história, uma piada, ou vou falar um humor, alguma coisa que a pessoa saiba que não é uma realidade, tá? E já tenho ouvido também, né? Assim, duplo sentido, é perigoso, né? Mesmo que o mundo todo ria. Então, eu tenho ouvido algumas histórias bem cabeludas. Então, nós temos a iluminação do texto, do sermão, através dessas janelas. E, finalmente, você tem a conclusão, a introdução, né, que são as duas coisas finais. A introdução não é no começo. Embora é dita no começo, mas ela é feita no final, junto com a conclusão. Porque na introdução você diz para onde vai, e na conclusão você diz, ou você afirma aonde chegou, se você chegou e que você quer deixar como lição. Geralmente as conclusões, eu particularmente, eu faço uma recapitulação, né? Eu falo normalmente a afirmação teológica e falo os pontos e dou um encerramento, né? Claro, é algo curto, né? Geralmente os pregadores devemos entender que se eu preguei 30 minutos, a conclusão deve ser 10%, 15%, 3, 4 minutos. Na conclusão. E a introdução também deve ser curta. Como falei no início, é o voo que vai sair, né? Sai lá a introdução, é o voo aquele avião que vai saindo, onde gasta muita energia.
E a conclusão, a mesma coisa. Só que agora chegando, né? Vai chegar e esse avião vai aterrissar e nessa aterrissagem vai gastar muita energia para dizer que chegou ao ponto final. Então, passamos então ao terceiro nível, que é a comunicação para a igreja. Então, você já fez o checklist de tudo aquilo que precisa no culto, tudo aquilo que precisa do sermão, você orou, você preparou, agora você precisa então comunicar a verdade que está ali descoberta no texto. E, logicamente, a sua preocupação, isso já vai para o quarto nível, é saber, entendes o que falo. Isto é, o ouvinte deve entender o que você ensinou. Aqui vale uma recomendação muito séria para nós pregadores. Nós temos um público, muitos português, analfabeto teologicamente. Então há palavras que ele não sabe, né? Ou não entende. Por exemplo, você tem que explicar o que é justificação, o que é redenção, jumento e balão, e principalmente se não há pessoas crentes ali, ou se há pessoas não crentes ali no grupo, tá? Você tem que explicar alfa e ômega quando cantamos, né? Você explica seja o bendito cordeiro, são coisas que nós sabemos, né? Mas na pregação nós temos que ser bem claro, bem específico, que a pregação, o desafio do pregador, dizia meu professor de pregação, Dr. Werner Kachel, ele dizia que um menino de 8, 10 anos deveria entender a nossa pregação. Se ele entendeu, então, certo. Tá? Então, comunicamos. Se não, não comunicamos. Tá? Então, é importante essa comunicação, né? E saber de que o público, o auditório, entendeu a sua pregação. Também eu participei de uma igreja em Mato Grosso do Sul, fiz parte da equipe pastoral, e o pastor líder, presidente, como se disse na denominação batista, ele de vez em quando passava, então, em todos os cultos, um questionário, uma pesquisa. Não sei se todo mundo vai ter coragem de aceitar uma pesquisa, ser avaliado, mas não é avaliado a espiritualidade. É avaliado se comunicou, se o português dava para ouvir ou entender, dava para compreensão, se ele pregava a Bíblia, se era o texto mesmo, tá? Se havia boa comunicação, e isso ajudava muito. Ninguém perdeu o direito de pregar por avaliações ruins. Não, era para melhorar as nossas pregações. Então, isso também é importante a gente saber. Bom, e agora eu quero, como já tinha falado, passar para vocês, né? A ideia desta apresentação que nós estamos fazendo é para mostrar para você de que o processo de pregação expositiva, ele no começo vai ser um pouquinho árduo, mas se você gastar um pouquinho de mais tempo, se dedicar e com certeza, com o correr dos dias, dos meses, dos anos, isso vai diminuir, porque você já vai se tornar alguém conhecedor dos atalhos que você vai criar sem perder a qualidade. Né? Atalho não é para perder a qualidade, é para ganhar tempo. E dessa maneira, então, nós planejamos um curso para você, tá? E que eu acho que vai ser importante você participar, tem muitas vantagens, e esse é o curso que eu chamo Passo a Passo da Pregação Expositiva. Isto é, nós vamos ver passo a passo, item por item, você será acompanhado para entender e fazer a questão da pregação expositiva, bíblica expositiva. É um curso online, né? São aulas ao vivo, que vamos começar no dia 22 de setembro,
tá? E nesse dia, então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aula pela manhã e a, a, a 10 horas, de 10 a 11h30. Essa é uma forma, né, de você começar. Então, a aula 1 vai começar no dia 22. Só que na sexta-feira eu vou repetir a aula 1. Né? Se você não pode assistir na segunda, você assiste na sexta. Tá? Então vai ter duas turmas, uma que vai na segunda e outra que vai na sexta. Só que elas podem se trocar. Tá? Estou fazendo essa oportunidade, né? Na segunda e na sexta, tá? Então, se tiver o grupo da segunda-feira, então vamos ter só na segunda-feira. Se tiver o grupo da sexta, vamos ter o grupo da sexta. Mas nós vamos ter aula de manhã, das 10, né, 10 horas, e vamos ter também na sexta-feira do mesmo período, para que assim você possa ter mais chance de aprender. Agora é interessante que você visite o link, que lá está todas as explicações. É o link que vai estar no grupo, né, que eu vou mandar via e-mail. Visita lá ou visita a minha página, né, jmiguelaguilera.com, que lá também estão essas explicações todas, né, e o curso também. Então, uma coisa eu gostaria de falar para você que não deixe de assistir ou de fazer por causa do financeiro. Tá? Vamos dar um jeito, né? Você pode pagar pelo cartão de crédito, pelo boleto. Vamos sempre nos ajudar mutuamente, tá? Para poder termos, né, pregadores cada dia melhor. Então, esse curso online, não deixe passar essa oportunidade, tá? Porque você vai receber arquivos em PDFs, tudo, né? Tenho amigos que nós trocamos arquivos PDF, né, de livros, né? Porque sabemos que a literatura é cara, e a gente troca esses livros e eu posso compartilhar com você alguns livros, algumas coleções. E isso é bom para a gente, né, ler no celular, ler no computador ou até imprimir se você achar. Tá bom? As aulas, então, serão 6 encontros oficiais, vamos assim dizer, 6 na segunda, 6 na sexta, né, de manhã e noite. E aí você vê o horário, então você pode ver o horário melhor para você. Então, pelo preço, uma grande vantagem que você vai ter. Você vai ser acompanhado se você assim achar. Está tudo lá explicado no site. Tem uma mentoria individual, eu e você vamos marcar e vamos conversar durante 40, 50 minutos o que está pegando. Tá? Então, assista, faça a matrícula, que você vai investir em você. Tá? E a tua igreja vai sentir a diferença, com certeza. São 6 encontros, passo a passo, passo 1, passo 2, todos os passos que eu falei vão ser analisados, né, item por item. Aí você vai dizer, mas tem exegese. Não, exegese não se preocupe, porque tem muito material na internet, fácil de usar, e não é exegese que você tem que saber 100% grego, hebraico. Não, vou te ensinar também, vou te ensinar a caminhar nessa pesquisa via internet. Então isso vai ser super importante para você, tá bom? Vai ser alguém, no meu caso sou eu, que caminha um pouquinho mais, ando uns passos na frente, né? Faz 40 anos que sou pastor e vai te ajudar. Tá? Talvez você já tenha um tempo de pastorado também e podemos trocar figurinhas, que vai ser para mim algo que vai me acrescentar e edificar. E também, como eu falei, é um curso prático, passo a passo, né, que você vai escolher uma passagem bíblica do Novo Testamento de preferência e vamos trabalhar em cima disso e você vai terminar com um esboço, né, para você pregar no domingo e sentir a diferença. Claro que a primeira vez é um pouco mais difícil, né? Vai mudar de estilo, né? As pessoas vão perceber. Algumas vão gostar, outras vão sentir diferença, algumas dizem, pastor, você ficou tanto nisso, tanto aquilo, era diferente. Então você vai
começar a ensinar à sua igreja também Bíblia, teologia e doutrina, né? Porque um sermão expositivo biblicamente. Então, as informações todas, né, estão no meu site também, e ali você clica nos botões e você vai fazer sua inscrição e matrícula, e eu aguardo você ou na segunda 22 ou na sexta-feira da mesma semana, ou à noite ou pela manhã. Então, não perca a oportunidade, porque os próximos cursos, se houver, eles não serão assim tão fácil de frequentar, né? Então, vamos assim dizer, você não vai ter duas alternativas. Aí eu vou fazer somente uma. Por quê? Porque na primeira são aqueles corajosos, né? Os 300 de Gedeão. Então, eles precisam, no caso você, ser abençoados, né? Na segunda, os outros já começam a usar um estilo diferente. Não perde a qualidade do, das aulas, do explicar, não é essa a questão. A questão é os benefícios, né? Não vai ter uma mentoria, claro, o preço será diferente, mas vai ter a mentoria, porque também eu preciso, meu trabalho, né, que eu tenho também como professor nos seminários, tá bom? Deus abençoe, meu e-mail está aí, meu WhatsApp está aí, né? Então, se você quer fazer parte do grupo, pode acessar o grupo, né, pelo chat do WhatsApp, e que Deus abençoe. Então, eu espero vocês em outro curso, que virão outros cursos, todo com os propósitos de mostrar ou ensinar aqueles que fizeram o curso de teologia, mas que precisam de uma atualização. Sou alguém que se atualiza, né? Atualmente estou fazendo 3 cursos de atualização, tá? Exatamente para me manter em dia. Estou estudando teologia negra, vou começar na faculdade, historiador ou história da licenciatura em história, né? E estou estudando Atos dos Apóstolos, ou Atos Apócrifos dos Apóstolos, que mostra a cultura daquele tempo dos primeiro e segundo século. Então, é importante então, estar atualizado. Eu quero que vocês atualizem, né? A técnica, né, a estrutura deste curso pode durar 30, 40 anos, mas os conteúdos, né, atualizações internas, tá bom? Então, por hoje é só, e eu espero você, e gostaria que você fosse meu aluno, meu mentorado, meu discípulo na pregação, não sei. Tá bom? Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo encontro que Deus vai nos permitir. Tá bom? Deus abençoe vocês.